Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. E olha, a gente recebeu um tema super interessante de você hoje e acho que muita gente vai se identificar. Como viver nesse mundo sem ser moldado por ele, sabe? Tipo, como a gente, como jovens cristãos, mantém nossa fé, nossos valores firmes enquanto a gente está vivendo, experimentando tudo. É um desafio, né? E essa pergunta, essa busca é muito importante. E o legal é que você mandou pra gente um material que junta uma fábula bem interessante, por sinal, com várias passagens da Bíblia, pra iluminar, sabe, diferentes jeitos de encarar essa questão. É como um guia pra gente pensar nas nossas escolhas. É, tipo um mapa. E a fábula, ela usa essa imagem, imagina só, de urubus, uma família de urubus doentes. E como outras aves reagem a isso. E a partir daí, a gente vai ver 4 atitudes, 4 posturas diferentes sobre como a gente se relaciona com o mundo. E aí, pensa bem, você, imagine, nas suas decisões grandes e pequenas, a gente já vai falar sobre isso. E pra começar, o texto já chega com uma frase, uma verdade, na verdade, né? Ele fala: nossa vida é resultado de nossas escolhas. Nosso presente é resultado de escolhas que fizemos no passado. Nosso futuro será o resultado das escolhas que fizemos hoje. Parece meio óbvio, né? Mas quando você para pra pensar isso, cada escolha, desde roupa que a gente veste, o caminho que a gente faz pra ir pra igreja. Nossa, é verdade. Até a pessoa que a gente escolhe pra casar, faculdade, se a gente vai ter filhos ou não, quantos, e claro, né, servir a Deus. Tudo isso são escolhas. E aí, como Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, lembra? A gente tá moldando a nossa vida com cada uma dessas escolhas. E pra gente, jovens cristãos, isso é ainda mais importante. A gente tá construindo o nosso caminho, né? E essa fábula dos urubus doentes, ela ilustra bem isso, né? Como a gente pode reagir ao mundo. Imagina, essa família de urubu comeu alguma coisa estragada, ficou doente, e aí as outras aves reagem. Cada uma de um jeito. E aí a gente vê, o primeiro é o gavião, no texto chama de crente gavião. E a reação dele é, tipo, julgar, sabe? Bem feito. Quem mandou comer carniça? Merecem ficar doentes. E em vez de ajudar, ele critica e isola, até zomba dos urubus doentes. Nossa, que pesado. Pois é. E aí que a gente vê a analogia, né? Essa postura, infelizmente, tem alguns cristãos também. A gente vê essa ênfase em poder, em reivindicar, em querer botar Jesus contra a parede, usar a fé pra conseguir o que quer. E uma visão da batalha espiritual que é só atacar, sabe? Como se todo mundo fosse inimigo. O crente gavião, ele quer purificar o mundo, mas atacando tudo que ele acha mundano. E aí a gente lembra de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que fala que a nossa luta não é contra pessoas, né? A gente não luta contra carne e ossos. E Zacarias, capítulo 4, versículo 6, também lembra: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente tem que lembrar que o objetivo é levar as pessoas para Cristo. Com amor, com exemplo, não com crítica. A gente quer atrair, não afastar, né? Essa mensagem não chega. E aí a gente tem a águia, né? O crente águia. Totalmente diferente do gavião. A águia é indiferente. Ela pega os filhotes dela e vai construir um ninho longe, ignora completamente o sofrimento dos urubus. E essa atitude de se isolar do mundo também tem paralelo com alguns cristãos. O texto até fala dos Amish, que vivem separados com costumes próprios, e a gente não está julgando, mas a pergunta é: será que essa separação total atrai as pessoas para Cristo? Será que a gente consegue ser sal e luz se a gente se esconde? Boa pergunta, né? E Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, fala disso, né? Qual o valor do sal que não salga, da luz que fica escondida? E Tiago, capítulo 4, versículo 17 também. A santidade não é se esconder do mundo. A gente tem que estar no mundo sem se mudar, claro, mas sem se esconder. Senão a nossa fé não faz diferença. E aí, a gente chega no papagaio, né? O papagaio, ele imita, sabe? Ele faz o que todo mundo faz sem pensar. É o famoso Maria vai com as outras do mundo animal. E essa postura de imitar o mundo sem pensar é uma armadilha para muitos jovens, né? O texto fala de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, que Paulo fala de se tornar tudo para todos, para salvar alguns. Mas, cuidado, isso não é abrir mão da verdade, da santidade para se enturmar. Tem que ter equilíbrio. E ser sal e luz, como Mateus fala, é ser diferente para impactar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, lembra que a gente tem que saber explicar a sua fé, e isso significa ser diferente. E o John Stott, que o texto cita, fala uma coisa interessante. A verdade torna-se dura se não vier suavizada pelo amor. Mas o amor torna-se mole se não vier fortalecido pela verdade. A gente precisa dos dois, amor e verdade, juntos. Verdade. E aí, a gente chega na pomba, né? O crente pomba, a reação dela é totalmente diferente. Ela é calma, gentil, tá no meio dos outros, mas não é igual. E ela ajuda os urubus doentes sem julgar, sem condenar. A pomba é inspiradora. O texto cita vários exemplos, né?
Paulo em Atenas, em Atos, capítulo 17, vivendo a fé num lugar totalmente diferente. Davi em Atos, capítulo 13, servindo a Deus na sua geração. Daniel e os amigos na Babilônia, vivendo uma cultura diferente, mas sem se contaminar. E Jesus, que se aproximava dos pecadores, mas sem pecar. E João, capítulo 17, versículos 3 ao 20, resume isso tudo, né? Jesus fala de não ser do mundo, mas estar no mundo, ser santo com a tua palavra e enviar no mundo. É isso, a pomba mostra essa mistura, separação do pecado, mas engajamento com santidade. E o final da fábula é lindo, né? A pomba ajuda os urubus, leva comida boa, ensina higiene, mostra como viver de forma saudável. E os urubus vão se transformando, aprendendo com o exemplo da pomba. No final, urubus e pombas convivem em paz. Que legal. E essa é a lição pra gente, né? A gente, como jovens cristãos, tem que fazer escolhas o tempo todo. E a gente quer que Deus abençoe nossas escolhas. Aprender com a pomba isso. Tá no mundo fazendo a diferença, com amor, com serviço, mas sem se contaminar com o que não agrada a Deus. Exatamente, é como o texto fala. A gente tem que estar no mundo, mas sem deixar o mundo entrar na gente, sabe? Sem deixar ele mudar quem a gente é, os nossos valores. E pra gente fechar nosso mergulho de hoje, vamos lembrar as 4 atitudes que a gente viu. O gavião, que ataca e critica, a águia, que se isola, o papagaio, que imita sem pensar, e a pomba, que ama e ajuda sem se contaminar. E a pomba é o nosso exemplo, crente pomba, pra gente se inspirar. E como sempre, essa conversa foi feita pensando em você, com base no que você mandou pra gente. Esperamos que essa reflexão ajude você na sua caminhada. Pra terminar, deixa uma pergunta pra você pensar. Qual dessas 4 atitudes você se identifica mais? E como você pode ser mais como a pomba no seu dia a dia, nas suas decisões? Pense em situações na prática onde esse equilíbrio entre estar no mundo e ser diferente pode ser difícil, mas também é uma oportunidade incrível de crescer para você e para quem está perto de você. Valeu, pessoal!